Oi pessoal, hoje eu vou contar pra vocês o que eu achei de Um Conto de Duas Cidades, do Charles Dickens. Falar de uma obra de Dickens hoje em dia é caminhar por trilhas pavimentadas. É longa a história de leituras, releituras, estudos acadêmicos e adaptações de todo tipo. I was here in September 1945. E é desde sempre assim, já que Dickens teve enorme sucesso ainda em vida. Suas histórias de folhetim, por exemplo, para o seu desagrado eram muitas vezes levadas ao teatro antes mesmo dele terminar de escrevê-las. E seus textos de lá pra cá foram adaptados em todos os formatos que já existiram para se contar histórias. Quando o cinema ainda não tinha nascido, décadas antes da primeira versão de Alice no País das Maravilhas, a lanterna mágica já era utilizada em leituras públicas de histórias como Uma Canção de Natal. Ela foi um objeto de fascínio do próprio Dickens. Era um projetor de imagens em vidro, muito semelhante com o que os slides de hoje em dia fazem, mas que também funcionava para lançar efeitos especiais no teatro. E foi no teatro, é claro, que surgiram as adaptações para o cinema. Os atores, já acostumados a interpretar os personagens de Dickens, foram levados ao cinema mudo, como na primeira versão americana de Um Conto de Duas Cidades, em 1911, e na britânica, de 1927, intitulada O Único Meio. Houve outras adaptações, em 1935, a primeira com som, depois em 58, 80 e 89. A de maior prestígio para muitos é de 1935. A única que assisti. Como leitor e espectador, percebo que imagens me levam às lágrimas com mais frequência do que as palavras. Sou mais racional quando as leio, e mais emotivo quando vejo o que elas querem descrever. Mas esse livro é uma das exceções. Ele é dividido em 3 partes. Na primeira delas, o que o Dickens consegue fazer é como aplicar uma anestesia, que dura até o fim da segunda parte. Nesse meio tempo, a trama é operada em nós, e não sentimos nada. A dor vem depois. O enredo tem como fio condutor os passos errantes da insurgência de um povo com sede de vingança. Esses são os passos dos franceses. Mas são passos que, como o próprio Dickens diz, ecoam de Paris até uma esquina do Soho, em Londres, onde eles podem ser ouvidos e temidos por outros personagens. Esses personagens fazem parte do grupo de protagonistas que vivem na Inglaterra, a parte da ebulição que está para acontecer com outros protagonistas da Revolução Francesa. É importante notar que aqui é possível atribuir a muitos o título de protagonista, e por uma razão em especial. Todos são determinantes para o motivo essencial da história. E como numa série de TV em que cada conflito pode simultaneamente contribuir para o arco de cada personagem, aqui a trama se serve da resolução de diversos arcos para dar respostas às perguntas que levanta. Em qualquer narrativa, protagonistas centralizam o maior número de conflitos e vitórias. Conflitos mais significativos, aqueles que revelam sobre quais perguntas ou afirmações uma história se sustenta. Esses personagens geralmente são aqueles que mais têm a perder, aqueles cuja possibilidade de vitória ou de derrocada sugere o fim da história. Aqui, todos têm tanto a perder que o foco narrativo parece pairar sobre as 2 cidades do título, Paris e Londres, sem fazer do narrador onisciente um investigador de apenas algumas poucas pessoas. Explorar conflitos de um ou mais personagens em especial costuma servir bem às tramas porque o protagonismo cria, além de uma via de acesso ao leitor, um fim claro para cada ação. Protagonistas são como um ponto de gravidade maior na trama. Sugam significações soltas e convertem tudo em sentidos que se harmonizam com o que é próprio do seu conflito interno. No caso de Um Conto de Duas Cidades, o confronto histórico de ideais suspende certezas de que exista um só fim para cada ação, uma só moralidade. Todos os personagens parecem possuir argumentos fortes para merecer vencer. Embora o leitor possa e deva se sentir propenso a escolher um lado, a narrativa nunca deixa de munir todos com razões de luta, e principalmente com poder. E é por isso que, mesmo no fim de todos os acontecimentos, Dickens consegue em poucas páginas e em um único diálogo fazer surgir na trama uma mulher que se equipara em grandeza com qualquer outro personagem. A força desse foco narrativo suspenso sobre os personagens se dá por uma cuidadosa e planejada estrutura em cada capítulo. Dickens oculta incertezas na razão de ser de cada exercício de poder.
de modo que se mantém no fundo de nossa mente a sensação de que há uma hipótese a ser respondida. Esse valor de hipótese aliado ao foco narrativo é muito comum. Por exemplo, a hipótese pode vir de um ato político, um problema filosófico sobre a identidade ou de uma revolta a certezas angustiantes. A hipótese é discreta e a trama não depende de ela ser respondida nem percebida para se manter significando e emocionando. Para encontrar as hipóteses de um conto de duas cidades, ou ao menos a hipótese que eu encontrei, é preciso lembrar como essa história foi escrita. Ela foi um folhetim, com cada capítulo apresentado semanalmente, de 30 de abril de 1859 até 26 de novembro do mesmo ano. O que numa semana era político e histórico, na semana seguinte era romântico. Enquanto os leitores não tivessem o último capítulo nas mãos, seria arriscado ditar um gênero ou um foco único. O retrato de Dickens é tão rico e preciso que ele parece não ter inventado nada. É sabido que usufruiu do que leu em A História da Revolução Francesa, do escocês Thomas Carlyle. Mas sua capacidade de construir sobre os dados históricos conflitos atemporais é o que faz dessa história algo jamais datado. Ela é atemporal porque fala principalmente sobre não ser possível possuir o poder, apenas exercê-lo. Isso está presente no primeiro julgamento de pena de morte. É o que define a súbita queda de aristocratas e também a disputa de dois homens por uma mesma mulher. A possibilidade de ganho e perda entre esses dois homens apaixonados está diretamente ligada à trama política. Mesmo assim, o foco romântico desagradou a alguns críticos, como o húngaro Lukács. Ele argumenta que a Revolução Francesa é transformada aqui em pano de fundo romântico. Eu discordo porque Dickens usa o romance como uma das expressões dos laços de poder, um laço de influência e de dependência. E o maior amor dessa história está na realidade entre a mulher Lucy e seu pai. É o fator de dependência dessa relação que é colocado à prova, do início ao fim, assim como são colocadas à prova outras formas de dependência nas relações sociais. Ao representar o amor como um sonho de dependência e de luto, em meio ao sonho social de liberdade, igualdade, fraternidade ou morte, Dickens sublinha a ironia de uma revolução que, ao inverter poderes, não pode abrir mão totalmente da dominação, nem da destruição de outros muitos sonhos. Não há na França, com sua rica variedade de solos e climas, uma grama, uma folha, uma raiz, um galho, um grão de pimenta que chegue à maturidade sob condições mais seguras que aquelas que geraram este terror. Esprema a humanidade até deixá-la de novo fora de forma, sob martelos similares, e ela voltará a se contorcer das mesmas formas torturadas. Semeie de novo as mesmas sementes da permissividade voraz e da opressão, e com certeza renderá o mesmo fruto, de acordo com a espécie. Aqui, esse funcionamento da revolução guarda a imagem de que o poder não está exclusivamente nas mãos de um grupo opressor, de que ele transita pelos grupos dominados. Por isso, a hipótese que parece central é justamente sobre o poder. Que formas de poder se sobressaem quando há um embate entre oprimidos e opressores, dependentes entre si? Essa história responde essa questão por um ângulo que me fez lembrar de um filme. Em A Lista de Schindler, há uma cena em particular que expressa algo semelhante. Oscar e Amon conversam na varanda da casa principal de um campo de concentração. Amon, o nazista, quer dizer a Oscar que o controle é a maior ou única forma de poder. Oscar discorda. Ele aponta uma outra forma de enxergar o poder de dominação. Ele diz: Power is when we have every justification to kill, and we don't. You think that's power? Abrir mão de um homicídio para Amon ou para qualquer homicida é um desafio, e desafio não de benevolência pelo outro que é poupado, mas de rendição de si mesmo, de renúncia à sua imaginada forma de superioridade pelo domínio. Talvez por isso Dickens, para responder onde está o maior poder de uma revolução sangrenta, escolheu confundir homicidas com vítimas. E reforçar, entre tantas imagens de poder, uma em especial. A de que há poder em se render. That's power, Amon. That is power.
here now. Letters burning by my bed for you here now. I can feel my instincts here for you here now.